E aí, pessoal, bora dar uma olhada de perto no último relatório do RBVA11, o Fundo Imobiliário da Rio Bravo, que é focado em imóveis de varejo, sabe? Pensa em agências bancárias, grandes lojas, esse é o negócio deles. A gente vai usar o relatório de gestão de agosto de 2025 para entender direitinho como foi o desempenho, qual é a estratégia e o que os números realmente querem dizer sobre a saúde do fundo. Então, o que a gente vai ver hoje? O nosso roteiro é bem direto ao ponto. A gente começa com um panorama geral de agosto, olhando os números e o fluxo financeiro do fundo. Depois, a gente analisa o dividendo que foi pago, mas colocando em um contexto histórico para fazer sentido. Daí, a gente mergulha no rendimento e na avaliação, olhando o que tem no portfólio para gerar esse resultado. Também vamos comparar o preço da cota com o valor real dos ativos, discutindo o impacto da marcação a mercado. E no final, um resumo com os pontos-chave e a visão do próprio gestor. Vamos lá? Então vamos começar. É importante lembrar que tudo o que a gente vai falar aqui vem direto do relatório de gestão de agosto de 2025. A ideia é ir além do número solto e entender o que ele significa de verdade. Olha só, o número que todo mundo quer saber primeiro. 9 centavos por cota. Foi isso que o RBVA11 distribuiu. Mas de onde veio essa grana? Bom, o relatório mostra que o fundo gerou um resultado caixa de mais ou menos 10 centavos por cota com receitas de aluguel e outras receitas financeiras, já tirando as despesas. Então, ao distribuir 9 centavos, ele conseguiu reter um pouquinho em caixa. Isso é um sinal de uma operação saudável, né? Ok, mas o que esses 9 centavos realmente significam? Para a gente ter uma ideia melhor, é fundamental olhar o histórico. A tendência dos últimos pagamentos dá uma clareza muito maior sobre a estratégia de distribuição do fundo. O que a gente vê aqui no gráfico é bem claro, né? Uma mudança de patamar. De janeiro até outubro de 2024, o fundo vinha pagando consistentemente 10 centavos por cota. Aí, a partir de novembro, esse valor se ajustou para um novo nível, o de 9 centavos, que continua até agora. Isso indica uma nova realidade na geração de caixa do fundo. Beleza, já entendemos o dividendo. Agora vamos traduzir isso em retorno e ver como o fundo está sendo avaliado pelo mercado. E para saber se o preço e o rendimento estão justos, a gente tem que dar uma espiada na qualidade dos ativos que formam o portfólio. Antes de mais nada, só para a gente alinhar aqui rapidinho, o que é o tal do Dividend Yield? De forma simples, essa métrica mostra o retorno que o dividendo gera em relação ao preço da cota. É um indicador super importante para avaliar qualquer FI. Então, no mês de agosto, esse dividend yield ficou em 1,08%. E o que sustenta esse retorno? É aí que entra o portfólio. Mais de 90% dos contratos são corrigidos pelo IPCA, com uma taxa de juros real bem interessante. E um ponto que chama muita atenção no relatório, a inadimplência estava zerada. Isso mostra a força e a qualidade dos inquilinos. E aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? O fundo está caro ou está barato? A resposta não é tão simples. A gente precisa analisar se o preço de mercado reflete o valor real de tudo que tem dentro do fundo, o que inclui não só os imóveis, mas também investimentos em outras cotas e umas estruturas chamadas permutas financeiras. Para começar a responder isso, a gente usa um indicador bem conhecido, o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. Ele compara o preço da cota na bolsa com o valor contábil dos ativos. E é bom lembrar que o RBVA11 não tem só imóveis, ele também investe em outros FIIs, o que ajuda a diversificar. E tem também as permutas financeiras, que, explicando de um jeito simples, é como se o fundo trocasse um ativo físico por um fluxo de pagamentos futuros. É uma forma de otimizar o retorno de alguns imóveis. Fazendo a conta, a gente chega em mais ou menos 0,82. O que isso quer dizer? Na prática, significa que o mercado estava pagando só 82% do que os ativos do fundo valem no papel, um desconto de quase 20%. Esse desconto pode ser uma reação do mercado aos juros altos, à indexação ao IPCA ou até essa complexidade da estrutura do fundo. E o relatório mostra que não teve nenhuma mudança grande no portfólio recentemente, o que sugere uma gestão estável. Mas olha, nem tudo é sobre o preço da cota na bolsa. A gente precisa comparar isso com o que aconteceu com o valor real dos ativos do fundo, a famosa marcação a mercado que rolou em agosto. E aqui a gente tem uma dinâmica bem curiosa, olha só. De um lado, o valor patrimonial dos ativos teve uma quedinha de 0,18%. Isso é reflexo direto da marcação a mercado negativa por causa da abertura da curva de juros. Mas, do outro lado, o preço da cota no mercado subiu 2,84%. O que sugere que os investidores talvez tenham focado mais no dividendo e no desconto do fundo do que nessa variação contábil de curto prazo. Bom, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos fazer um resumão com os pontos principais, o que foi bom e o que merece um pouco mais de atenção. E claro, vamos ver o que o próprio gestor falou sobre tudo isso no relatório. Então, o cenário fica mais ou menos assim.
Nos pontos positivos, a gente tem a inadimplência zero, que é excelente, e um P sobre VIP bem atrativo. A exposição forte ao IPCA também é um ponto a favor. Já nos pontos de atenção, temos esse novo patamar de dividendos mais baixo que antes e a sensibilidade do valor patrimonial à marcação a mercado. Sobre isso, o gestor comentou no relatório que, apesar da volatilidade de curto prazo, a estratégia de longo prazo continua a mesma: focar em ativos de qualidade e fazer uma gestão ativa do portfólio. E para fechar, fica aquela pergunta no ar, né? Esse desconto grande no preço do RBVA11, combinado com uma carteira de contratos longos e inadimplência zero, é o sinal de uma oportunidade que o mercado não viu ou é um alerta de que o mercado está colocando no preço os riscos da inflação e dos juros futuros? A resposta provavelmente está em analisar se os fundamentos do portfólio justificam esse desconto no longo prazo.